Olá, olá, olá a todos os concurseiros de plantão, voltando com os vídeos. Demorou, mas chegou. Estamos aí com a parte 4 do nosso vídeo. Aproveitando, por favor, se inscrevam no nosso canal, aqui em cima, onde mostra a setinha, e curtam a página do X do Concurso no Facebook. Ok, gente? Muito bem, vamos então às nossas questões. Questão 31. De acordo com o estudo de resistência dos materiais, uma coluna sofre flambagem quando é submetida a uma temperatura acima da crítica, carga axial abaixo da crítica ou carga axial acima da crítica, ou ainda uma torção acima da crítica ou uma torção abaixo da crítica. Bem, vamos então primeiro entender o que é flambagem. Definição de flambagem. É um fenômeno que ocorre em peças esbeltas, ou seja, peças onde a área de seção transversal é pequena em relação ao seu comprimento, quando submetidas a um esforço de compressão axial. A flambagem acontece quando a peça sofre flexão transversalmente devido à compressão axial. A flambagem é considerada uma instabilidade elástica. Assim, a peça pode perder sua estabilidade sem que o material já tenha atingido sua tensão de escoamento. Traduzindo, vamos lá para a figura. Olhem na figura. Na primeira parte da figura, você vê que a peça esbelta tem a sua seção transversal pequena em relação ao seu comprimento. Ela não está sofrendo nenhuma compressão, nenhum esforço axial. Na parte 2 da figura, a gente vê um pezinho lá em cima. Esse P é onde a pressão está sendo executada, ou seja, está havendo a compressão deste material. Dessa forma, há um pequeno deslocamento. Aí você pode perceber que o material ele vai perder um pouco da sua estabilidade e nem sempre precisa se perder, a tensão de escoamento precisa ser ultrapassada. Ou seja, esse deslocamento ele pode ser temporário, pode ser apenas elástico. Mas, enfim, houve um deslocamento. Você pode olhar, como a gente fala no popular, fez uma barriguinha. Então, a resposta correta, a carga axial acima da crítica. Letra C. Que fácil! Fala sério! Poxa, estava fácil essa, hein? Não acredito que vocês erraram. Não pode. Questão 32. O esquema simplificado do freio de uma motocicleta é mostrado na figura abaixo. O fluido de freio é ideal e de densidade desprezível. Os êmbolos 1 e 2 são cilíndricos, de diâmetros D1 e D2, respectivamente, e podem deslizar sem atrito. Se a força F2 aplicada às pastilhas de freio possui um módulo 100 vezes maior que a força F1 aplicada ao pedal de freio, qual é, aproximadamente, a razão entre os diâmetros dos êmbolos 1 e 2? Olha aí o segredinho, D1 dividido por D2. Olhando a figura, a gente vê uma força aplicada, F1, no êmbolo 1, de diâmetro D1, e uma força F2 no êmbolo 2, de diâmetro D2. A princípio, vamos avaliar essa relação que foi dada entre a força F2 e a força F1. A gente sabe que F2 é 100 vezes maior que a força F1. Portanto, a gente sabe que existe uma relação entre F1 e S1, ou seja, entre força e área, entre força 2 e área 2. Então, a gente vai substituir. Foi dado 1 em F1 e 100 em F2, porque ele falou que F2 é 100 vezes maior que F1. Então, eu estou atribuindo que F1 vale 1. Lógico, pela relação, F2 irá valer 100. Multiplicando meios e extremos, a gente fica com a relação S2 é igual a 100 vezes S1. Assim, a gente tem uma formulazinha, é a fórmula do diâmetro, na qual a gente faz uma relação entre o diâmetro e a área. Então, para a gente agora, é só fazer a substituição. Olha lá na relação que foi dada D1 e D2. A gente vai substituir a fórmula S1, estão vendo? Onde estaria D1 e S2, onde estaria D2. Agora eu sei que existe uma relação aí entre S2 e S1. Então, eu vou substituir.
onde a gente tem S2, eu vou substituir por 100 vezes S1. Agora a gente vai simplificar. Observe que eu tenho S1 dos dois lados. O que eu faço? Elimino o S1. Eu tenho π dos dois lados. Elimino o π. Aí agora ficou fácil. Agora é só fazer uma simples multiplicação ali, 4 vezes 100, e tirar a raiz de ambos. Achei D1 dividido por D2. 1 dividido por 10. Não foi tão difícil. O que é que vocês acham? Letra C, alternativa correta, né? E essa, se prestaram atenção, que ali está pedindo D1 dividido por D2 e não D2 dividido por D1, você então conseguiu resolver. Mas se não conseguiu, tadinho do bebê, da próxima você consegue. Agora você já sabe, hein? Facinho, facinho, molinho, molinho. Questão 33. A peça ilustrada na figura está sendo submetida a um esforço de tração, treliçamento, flambagem, absorção ou torção. Bom, interessante aqui nessa questão é a gente saber as definições de cada um dos termos utilizados aqui. Então, começando por tração, ação ou efeito de tracionar, de puxar. Mecânica, situação de um corpo submetido a uma ação de uma força que tende a alongá-lo. Bom, traduzindo, seria puxando dos dois lados. Você tem uma tração. Um puxa de um lado, outro puxa de outro. Assim a gente está tracionando. Treliçamento. Treliças ou sistemas triangulados são estruturas formadas por elementos rígidos, aos quais se dá o nome de barras. Estes elementos encontram-se ligados entre si por articulações, por nós, como se consideram, no cálculo estrutural. O que acontece em prédios, normalmente em prédios a gente vê bastante, são apenas barras ligadas entre si em forma de triângulo, e dessa forma a gente consegue ter uma estrutura um pouco mais resistente. Treliçamento seria isso, que não é o caso da nossa questão, já deu para ver. Flambagem. É um fenômeno que ocorre em peças esbeltas, peças pequenas em relação ao seu comprimento, quando submetidas a um esforço de compressão axial, como a gente viu numa questão anterior. Também não é o nosso caso. Absorção, ação ou efeito de absorver, absorvência, ação pela qual um fluido penetra no corpo. Tampouco estamos falando disso aqui. E torção, por último, quando uma peça normalmente cilíndrica sofre o efeito de um torque e uma força resistente. Ela tende a sofrer torção. As deformações causadas a uma peça que sofre torção são deslocamentos angulares de seção em relação à outra. O que seria torção é o equivalente ao que a gente faz, por exemplo, com uma roupa, um tecido, um pano, no qual você quer, ele está molhado, você quer tirar o excesso de água, você gira uma parte, né, para um lado e outra parte para o outro. Dessa forma você está torcendo o pano e eliminando o excesso de água. Então torção é isso. É quando você, normalmente a peça cilíndrica, como fala aqui, você tem um torque em relação ao eixo e um outro torque contrário, ou às vezes só de um lado mesmo. E esses deslocamentos, como foram colocados aqui, são angulares, certo? Então, como a gente está vendo aí, a primeira alternativa, tração, quando você puxa de um lado e puxa do outro, como mostra a setinha lá em cima. Então, estamos falando aqui da letra A, de uma tração, né? Fácil. Foi, Garfield? Também achei, Garfield. É isso aí. Questão 34. A figura representa um manômetro conectado a um reservatório que contém um determinado gás. O valor aproximado da pressão do gás no interior do reservatório em Newton por metro quadrado é: temos os dados, densidade do mercúrio, pressão atmosférica e aceleração da gravidade, e vamos então fazer as nossas continhas, sabendo que estamos falando aí da lei de Stevens. Vamos prestar atenção no detalhe. Olhem o nível, onde está indicando a setinha. A superfície livre está abaixo da superfície em contato com o gás. Logo, a pressão do gás é menor que a pressão atmosférica. O que isso significa? A pressão do gás é igual à pressão atmosférica menos a pressão da coluna. Por quê? Porque a superfície livre está abaixo do nível da superfície em contato com o gás.
Se fosse o contrário, se esses 5 centímetros estivesse na parte de cima dessa linha onde a seta está indicando, essa continha seria uma soma e não uma subtração. Vamos então substituir os valores. Observe que a altura, o H, que está lá na figura em centímetros, eu converti para metros. Por quê? Porque ele falou que quer em newtons por metros quadrados. Então, você tem que fazer essa conversão, senão sua continha vai dar errado. Então, achamos a pressão do gás, 94,2 vezes 10 a 3. Qual a alternativa? Letra D. Fácil, muito fácil, Bob Esponja, concordo. Concordo plenamente com você. Super fácil essa, hein? Questão 35. As figuras mostram a sequência de um experimento realizado com um dinamômetro em um bloco. Temos a figura 1, na qual temos uma força-peso aí de 5 newtons, e temos a figura 2, no qual o bloco está mergulhado em um fluido. Qual é aproximadamente em newton o valor da força F indicado pelo dinamômetro na figura 2? Temos os dados, densidade da caixa e densidade do fluido. Densidade da caixa, na verdade a densidade aí é do bloco. Ele no começo da questão começou com bloco e depois veio e colocou caixa. Então é um motivo aí para gerar um pouco de confusão. Mas enfim, temos as 5 opções e vamos verificar como é que faz a resolução dessa questão. Estamos falando aí do princípio de Arquimedes. Primeiro, nós precisamos achar qual é a massa desse bloco ou dessa caixa. E temos então aí a força-peso, sabemos a aceleração da gravidade. Então vamos achar a massa de meio quilo, convertendo para gramas. Observem lá nos dados que temos a densidade em gramas por centímetro cúbico, então vamos colocar a massa também em gramas. Então ficamos aí com 500 gramas. Precisamos também achar o volume. Como eu vou achar o volume? Bom, tenho a densidade, tenho a massa, daí então eu acho o volume. Muito fácil, hein? Agora sim, vamos entender o princípio de Arquimedes. Temos aí uma força-peso, o peso aparente, né, o principal peso lá em cima. Temos o empuxo e temos a força-peso real. Como eu vou calcular isso? Observe que o empuxo está no sentido contrário. Então, a força aparente será o peso real, a força-peso real, menos o empuxo. Colocando a fórmula, densidade vezes volume vezes a gravidade da caixa e do líquido. E substituímos os valores encontrados, os valores que a gente já tem, e achamos então aí o peso aparente, né? O peso que está sendo identificado lá em cima, onde ele pede o F. É o F onde o dinamômetro estaria marcando qual é essa força-peso. Ok? Então, a questão, a alternativa correta, letra B, 4 newtons. E foi facinho, foi, Papai Noel? Foi facinho, gente. Aqui é só realmente um pouquinho de atenção, verificar essas forças, quem está para cima, quem está para baixo, para que a gente faça aí as continhas corretas. Verifiquem que não há conta, nenhum tipo de conta difícil a se fazer, pelo contrário, são muito fáceis. A questão é só realmente atenção e verificar quais os dados você tem, quais os dados você pode achar e depois colocar na fórmula correta. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos. Em breve um novo vídeo e prometo que dessa vez não irá demorar tanto quanto este. Um abraço.